Olá, meu nome é Renato Ribeiro, eu sou doutorando da Faculdade de Educação e vou apresentar o trabalho Avaliação em Larga Escala da Escola Básica, Conceitos Estruturantes e Intensividades Constitutivas, elaborado em parceria com a minha orientadora, a professora Sandra Záquia. Esse trabalho é um resumo de uma etapa concluída de uma pesquisa de doutorado em curso, que tem por interesse a controvérsia sobre avaliações em larga escala no Brasil. Para realizar esse mapeamento dos conceitos estruturantes, né, acreditando que essas extensividades constitutivas têm incidência no debate da avaliação, nos apoiamos em dois conceitos de Bakhtin, a noção de polifonia discursiva e polissemia conceitual, para estruturar e organizar uma análise do discurso especializado, acadêmico, institucional na área de avaliação. Então, a ideia dos conceitos estruturantes reunir um conjunto de categorias para agrupar fundamentos e atributos próprios, específicos do objeto avaliação em larga escala da escola básica. A ideia é que essas categorias são marcadas por relações tensivas específicas que se expressam sob a forma de contradições, oposições, reatividades, assimetrias, e essa tensividade mais endógena, mais constitutiva, interfere na arena de controvérsia pública das avaliações externas em larga escala no país. O primeiro conceito, né, a ideia de semântica avaliativa, então a gente começou a mapear as definições, conceituações que o campo realiza, né, sobre avaliações em larga escala, extraindo dessas definições traços semânticos, nomeações, referentes, e a grande intensividade que se destaca é a oposição entre constituintes semânticos com conotações positivas, que projetam uma imagem favorável da avaliação, e constituintes semânticos com conotações negativas, que projetam uma imagem desfavorável. Por exemplo, quem associa a definição de avaliação à ideia de melhoria da qualidade, né, constrói esse efeito positivo, né, projeta uma imagem positiva. Já aqueles que associam a definição de avaliação à ideia de controle, pode associar, ajuda a construir um efeito, às vezes, negativo da definição da avaliação. Então, o objetivo dessa categoria é mapear essa tensão semântica, né? A outra categoria é a sintaxe avaliativa. Aqui a gente pega a ideia de sujeito-objeto da avaliação e constrói uma outra relação. Então, a ideia é que um sujeito avaliador, né, externo à escola, interação indireta, mediada por instrumentos avaliativos com o sujeito avaliado seria uma função sintática que vários atores poderiam preencher, dos estudantes aos professores, todos os partícipes que ajudam a construir o objeto direto da avaliação, o objeto cognitivo, o objeto contextual, né, que vai ser avaliado. É dessa interação que é construído o objeto direto da avaliação. E a grande tensão é que o sujeito avaliado também pode ser convertido em objeto indireto dessa avaliação e sofrer a apreciação indireta do sujeito avaliador, do ator social que performatiza a função de sujeito avaliador. Então, dessa interação assimétrica indireta entre um sujeito avaliador externo à escola e um sujeito avaliado interno à escola, que pode ser convertido em objeto indireto da avaliação, você tem uma tensão que alimenta a controvérsia sobre essa modalidade avaliativa. As outras noções, né, de construtos avaliados, a definição do que vai ser avaliado, tanto em termos de saberes e capacidades, como de estruturas escolares e extraescolares, que vão também fazer parte da coleta, da análise, da avaliação. Então, a tensão principal é entre quem participa da definição dos construtos avaliados e quem não participa, e entre objetos que são escolhidos para serem avaliados e os demais objetos do currículo. Essa é uma das tensividades que a gente pode destacar dessa categoria. Do processo avaliativo, que é uma categoria para abranger todos os elementos envolvidos na produção dos dados brutos, né, da avaliação, do desenho da avaliação, o teste, pré-teste, os procedimentos, a normatização dos procedimentos, existe um conjunto de tensões, a gente destacou aqui uma que parece ser proeminente, que é a tensão entre os limites da observação de uma competência por meio do teste e a plenitude de sua manifestação como prática social.
Então, aqui seria um elemento de clivagem que vai incidir no debate da avaliação. Em relação aos resultados da avaliação, que é uma categoria para agregar tanto os produtos do medir como os produtos do avaliar, aí trabalhando a ideia também de julgamento, a tensão é entre quem define a proficiência adequada e quem não define, e também de como uma medida parcial da qualidade escolar, ela circula socialmente, sob a forma de enunciados, como uma representação totalizante no discurso, ou seja, o resultado da avaliação externa, que é um resultado parcial sobre a qualidade escolar, é tomado muitas vezes como uma representação de toda a qualidade. Isso também alimenta muita controvérsia, é um elemento de clivagem do debate da avaliação. O outro conceito, que é o compartilhamento dos resultados, aqui a nossa preocupação é essa relação entre o destinador da avaliação, que é uma figura, né, a função de um ator social que tem os resultados e meios para fazer essa difusão, e o destinatário da avaliação, que pode ser os professores da escola, os gestores, e como que se dá essa relação? Sabendo que a avaliação, os resultados de uma avaliação em larga escala, eles são complexos e potencialmente incômodos, né, para os destinatários, porque revela, às vezes, realidades incômodas e eles não são de fácil compreensão. Tanto que nesse esquema a gente coloca aí as dificuldades de apropriação. E como que o destinatário da avaliação ele tem dificuldades, às vezes, em se converter em um usuário da avaliação. E daí você tem nessa relação um conjunto de tensões, mas a gente destacou a relação assimétrica entre destinador e destinatário, mediada por resultados que são complexos, né, para o destinador, em geral, é que domina, e potencialmente incômodos para o destinatário, né? E isso também pode gerar resistência. Imaginar que os professores, por exemplo, ficam, às vezes, apreensivos com os resultados da avaliação e com o que pode acontecer em função desses resultados. Isso desperta diferentes reatividades. Por outro lado, também, é uma oportunidade para quem vai divulgar os resultados na escola de reforçar um pouco o campo de apoio às avaliações em larga escala. Então, a difusão acaba funcionando como um dispositivo que favorece também a divulgação, o apoio, a argumentação favorável às avaliações. Uso dos resultados. Então, existem muitos usos dos resultados que a literatura discute, a reorientação do trabalho na escola, estudos sobre escolas eficazes, criação de indicadores, alocação de recursos públicos. O que se observa é que quando o uso é menos diretivo, acho que essa seria a tensão, ele tende a ser menos controverso. Então, se usar os resultados da avaliação para subsidiar pesquisas, diagnósticos, o nível de tensão é menor na arena de controvérsia, né? Na arena pública, mas se os usos são mais diretivos, se envolve funções de responsabilização, por exemplo, classificação e hierarquização de instituições, de escolas, a tendência é ter mais controvérsia. Então, essa seria a grande tensão em relação aos usos dos resultados. Efeitos da avaliação. Então, a avaliação, essa categoria, ela diz respeito aos efeitos tanto positivos e esperados e intencionais da avaliação, muitos são discutidos, como subsidiar os formuladores de política, a motivação dos estudantes e outros, e também os efeitos negativos que são discutidos, como o estreitamento do currículo, segregação de alunos com baixa proficiência. A ideia é que a avaliação está relacionada a efeitos positivos e negativos, e a grande tensão está no que poderíamos chamar de paradoxo do impacto, que as avaliações elas vão, para terem incidência, para que o impacto dela aumente, proporcionalmente você amplia tantas oportunidades de impacto positivo, potencialmente, né, de maneira virtual, como os riscos de impacto negativo. Então você tem essa tensão, e na controvérsia, os efeitos considerados positivos vão alimentar posições favoráveis à avaliação, os efeitos negativos vão alimentar os discursos críticos. Então, essa questão dos efeitos é central também na hora do estudo da controvérsia avaliativa. O aparelho avaliativo. O que a gente quer discutir aqui? Os programas, a política avaliativa, que se expressa sobre a forma de programas, projetos, sistemas, ela se ancora num ordenamento legal e normativo, né? Mas também em aparatos que influenciam, comandam e operacionalizam a avaliação. A gente aqui coloca nesse esquema os aparatos internacionais, estatais, nacionais e subnacionais, aparatos de serviço avaliativo, que seriam instituições, empresas de prestação de serviços de avaliação em larga escala,
E há um conjunto de tensões ligadas a essa categoria. Nós destacamos aqui a desigualdade entre esses aparatos em relação ao capital avaliativo, que pode ser traduzido como a tecnologia da avaliação, os especialistas. A desigualdade também em relação ao poder de influência desses aparatos no interior do aparelho avaliativo. E a última categoria desse mapeamento dos conceitos estruturantes é que nós chamamos aqui de arena variativa. Aqui nós estamos interessados numa arena variativa estrutural. Estamos pensando em funções prototípicas que podem ser performatizadas por diferentes atores sociais. Então, aí nós temos o influenciador, o proponente, adjuvante, propositor crítico, oponente. Aqui, diferentes relações são construídas. Então, a ideia é que a proposta avaliativa, a atividade avaliativa, ela desperta diferentes reações positivas, negativas, reações híbridas, positivas e negativas, e vai se formando um campo de tensões aqui entre esses atores, né? Isso é constitutivo da política de avaliação em larga escala. Então, a ideia é que a tensividade é justamente essas relações conjuntivas, que dizem respeito às alianças, disjuntivas, que seria as recusas, as oposições, ou negociativas, que envolvem posições intermediárias de apoio parcial, de crítica parcial, entre os sujeitos disputantes da arena estrutural da avaliação. Então, a ideia é que essa arena avaliativa estrutural, ela tá na base do funcionamento da controvérsia e da atuação dos atores. E aqui, os atores sociais, isso aqui vai envolver governos, organismos, organizações do terceiro setor, acadêmicos, sindicatos, todos entrando aí nesse debate, e o público, claro, a opinião pública, os professores, um pouco na função de espectadores aí desse debate. Então, tem um conjunto de funções aqui envolvidas e funções tensivas. Bem, essas avaliações, essas categorias, elas vão dar origem a esse decágono. A gente vai representar esse decágono. A ideia desse mapeamento é ver categorias que poderíamos chamar mais endógenas, né, de tensividades endógenas da estrutura imanente do objeto, avaliação em larga escala da escola básica. Esse mapeamento se diferencia, por exemplo, de um mapeamento que fizemos no mestrado, que é dos conceitos abrangentes, onde a avaliação em larga escala é relacionada com categorias mais amplas da problemática educacional, como reforma educacional, reforma curricular, quase mercado, governação, mundialização, estado gerencial, e aqui não. Aqui o que a gente focou foram esses conceitos mais próprios, específicos, típicos do objeto avaliação em larga escala. E dessa forma, agora o próximo passo, que é a etapa atual que a gente está na pesquisa, é de depreender dessas tensões mais estruturais, os fatores, né, que se associam ao campo de apoio, ao campo de recusa, ao campo de crítica propositiva no debate da avaliação. Na verdade, a gente está tentando mapear fatores não só estruturais, mas contextuais, históricos, ideológicos, políticos, já que a gente tenta, na nossa análise, conjugar uma análise estrutural, diacrônica, né, mais histórica, sincrônica, como que foi feito agora, a análise contextual, de estruturas contextuais, e uma análise mais discursiva, que envolve elementos ideológicos, argumentativos, políticos. Dessa forma, a gente espera representar as condições de produção do debate público, né, da avaliação externa em larga escala no Brasil. Essa é a meta teórica de um projeto de pesquisa que também almeja investigar como que esse debate circula na sociedade, nos textos midiáticos, nas revistas pedagógicas, que é um foco da nossa análise no doutorado. Então, aqui a gente trouxe um capítulo, um recorte uma etapa dessa pesquisa, por acreditar também que ela tem uma relativa autonomia e se sustenta também como uma contribuição por ela mesma. Agradeço a oportunidade do Comitê Científico de discutir essas ideias com a comunidade ABAV. Muito obrigado.